Lembra do burro do Shrek? Tá igualzinho ele, não tá não? Lembra que ele ficava perguntando, tá chegando, tá chegando, tá chegando? E ficava lá irritando o Shrek e a Fiona lá. Pois é, será que você tá igual? Eu tô achando que você tá igualzinho, mas é no mercado financeiro, não é? Toda hora querendo clicar. Será que tá na hora de clicar? Clica, daí você clica, quer sair da operação? Será que tá na hora de sair da operação? Será que tá na hora de entrar de novo? Será que tá na hora? Enfim, será que você fica nessa aí? Bom, se você tá assim o tempo inteiro, tá? É possível não, né? Você tá sofrendo com ansiedade. Fala bem a verdade. Bom, vamos fazer o seguinte. Fica comigo, eu vou falar aqui para você, tá? Para você não estragar a minha retenção, eu vou falar para você tudo que você vai ver nesse vídeo. Então, não sai, tá? Basicamente, eu vou falar para você o que que é ansiedade, tá? E quais geralmente são os sintomas que provavelmente você deve estar sentindo aí, né, dentro do mercado que está acontecendo com você, né? E ainda vou falar para você como que você vai consertar isso aí dentro, né? Bom, eu fiquei pensando em várias formas, né? Mas, pô, você já teve carro velho? Você já teve carro velho? Bom, eu já tive alguns carros mais antigos, né? Por que que eu falo mais antigos? Porque eles estavam bonitinhos, assim, eles funcionavam bem e tal. Mas, assim, velho, velho de verdade, eu nunca tive, tá? Mas, cara, carro velho é aquele que sempre tem um problema sério. Aí você não consegue ir muito longe com ele, cara. Meu pai era o mestre do carro velho, cara. Ele já teve alguns carros velhos. Um dos últimos que ele teve foi uma Caravan preta, Chevrolet, né? 80 e poucos, sei lá, será 86, era assim. E, cara, quando ele falou que ele ia comprar um carro, a gente já ficou meio apreensivo, assim, né? Porque, putz, o cara para fazer negócio ruim em carro, viu? Meu Deus do céu, ele sempre vinha com um carro mais arrebentado do que o outro. Era incrível, gente. Incrível, né? Mas enfim, a gente já nem criou muita expectativa, né? E aí ele chegou. Ele chegou com esse carro. Ela tava bem feia. Oh, meu Deus do céu, tava feia mesmo, cara. Tava feia mesmo, né? Ele acabou reformando toda ela, reformou, ele mesmo fez, tá? Ele, assim, tinha um problema de visão, hoje ele já não tem mais carro, porque por conta da diabetes, acabou dando glaucoma. Enfim, hoje ele já nem dirige mais, assim, não tem como, né? Infelizmente ele perdeu quase toda a visão. Mas enfim, ele fez a funilaria e ó, ficou uma beleza, né, gente? Fez a funilaria, fez a parte interna dos carros e do carro, né? E, cara, deu um talento, assim, realmente ela ficou muito melhor do que quando ele tinha pego ela. Mas ela tinha alguns defeitos, assim, dois dos principais defeitos, assim, era o primeiro. Quando você pegava assim uma reta ou andava, né, pegava uma certa velocidade, ela começava a meio que sambar assim na pista. Então assim, era muito complicado, era bem perigoso você pegar uma certa velocidade. Tinha que andar bem devagarzinho com ela, bem de boinha que não tinha problema. Agora, se você pegou a velocidade, não tinha jeito, cara. Era perigoso você perder o controle do carro. A outra questão é que tinha uma roda traseira. Eu acho, se eu não me engano, se eu não estou enganado, eu acho que era a roda direita traseira, mas era uma das rodas traseiras, tá? Você tinha que ficar olhando ela de tempos em tempos porque ela soltava, cara. Imagina você andando com o carro e a roda soltar. Então você tinha que olhar. Então, carro velho é dureza, cara. Você nunca sabe até onde você vai, você nunca sabe o que pode acontecer, entendeu? Você sempre fica apreensivo, você sempre fica naquela expectativa do que pode vir a acontecer. E, cara, ansiedade no mercado financeiro é igualzinho esse carro velho, entendeu? Carro velho. Porque sempre pode acontecer alguma coisa, sempre alguma coisa pode te tirar do jogo, sempre alguma coisa pode acontecer para te fazer parar, sempre alguma coisa pode te deixar na mão, ou assim não vai funcionar tão bem quanto deveria, né? O fato é, cara, a ansiedade vai te atrapalhar, não tem jeito. A ansiedade vai te atrapalhar. E vamos falar a verdade? Todo mundo que tem alguma coisa errada, quando dá aquela clicada, sabe que tem alguma coisa errada ali na mesma hora, certo? E praticamente na mesma hora que você dá aquela clicada, o preço já começa a balançar, e já começa a vir aquela ansiedade. É quase que instantâneo, assim, vem subindo aquele calafrio no meio do peito, a dúvida já começa a tomar conta de você. Fala isso não é verdade, né? Comenta aí embaixo, é verdade? Não é assim que acontece? E aí você já começa a pensar numa série de possibilidades, né?
você já começa a ficar desorientado, né? Será que o preço vai subir? Será que o preço vai cair? Para onde será que ele vai? Será que eu entrei certo? E aí a dúvida já começa a tomar conta de você, né? Uma vez, cara, lá em 2019, lá no início de 2019, lá para março, né? Foi quando eu, de fato, comecei nessa jornada de day trade dentro do mercado financeiro, que eu decidi estudar mesmo, né? Sentar. E eu já estava operando nessa época, né? Só que assim, eu não tinha quase nenhum saldo na corretora, né? E na época eu operava Renko, operava lá. E eu tava doido para abrir uma operação, né, naquele dia, né? O preço já tinha caído um monte já, né? E eu já tava, né, poxa, já tinha caído um tanto. Eu operava 3R, dólar 3R na época, né? E aí eu vi que tinha caído bastante, a gente usava duas bandas, né? Que era o limite de negociação da B3 na época, né? Tipo, se ele subisse muito, passasse do limite, tipo uma banda de Bollinger, né? Passasse muito do limite, a gente sabia que ele teria uma possibilidade muito grande do preço inverter naquele momento. Enfim, aí chegou o preço lá, tinha caído muito, eu analisei, vi que tinha caído muito, eu estava doido, o preço deu uma inversão e eu entrei comprado naquela operação. Bom, o abençoado do preço, ele, na hora que eu cliquei, ele até subiu um pouquinho, deu aquele alívio, aquela sensação, pô, agora vai, né? Mas um pouquinho depois ele virou e continuou descendo e foi indo ali em direção ao meio stop. Nessa hora eu já comecei a ficar bem apreensivo porque eu não podia perder. Eu já estava quase sem saldo na corretora. Se eu perdesse, eu literalmente estava fora do jogo, não dava. E aí naquela época, cara, tinha outro detalhe. Não era só o saldo da corretora, eu também tinha que pagar o profit. Eram uns R$ 180 e ainda pagava os indicadores que eu usava por mês. Dava mais uns. Eu não lembro se era 30 ou se era R$ 50 por mês que eu pagava. Então, pô, dava um valor razoável por mês só para eu ter o sistema para eu operar. Entendeu? Então, eu tinha toda essa carga na minha cabeça, né? E aí o preço acabou virando e foi lá e pegou o meio stop. Nessa hora, cara, aquela sensação no peito, foi assim uma mistura de sensações, né? Acho que se você passou por isso ou tem passado por isso, você sabe o que que é. Essa mistura de ansiedade, medo, frustração, com vergonha e tudo isso, cara, só quem passou sabe o que que é, né? E a questão é que, cara, eu poderia ter evitado tudo isso, né? Eu poderia, cara, poderia ter evitado tudo isso. Mas assim, é claro que foi uma mistura, né, de ansiedade com falta de técnica que me fez perder, né, que me fez sair do jogo naquela época, né? Mas assim, sem dúvida nenhuma, o fator determinante foi essa ansiedade, né? Que, que a ansiedade, quando você tem, na verdade, não só ansiedade, tá? Quando a gente fala de emoções de uma forma geral dentro do mercado, as emoções elas fazem com que você haja de uma maneira totalmente impulsiva e faz com que você ignore a parte técnica da coisa. Você fica cego mesmo, né? Você age realmente só pela parte emocional da coisa. É por isso que eu falo que é muito importante a gente aprender a gerenciar nossas emoções, né? E eu falo particularmente gerenciar porque eu não acredito que seja possível a gente controlar as emoções. Porque, cara, as emoções elas fazem parte da nossa vida, não tem como a gente desligar, não tem como você controlar, não tem como você controlar a natureza. Se a natureza ela te quiser escapar, ela vai escapar, entendeu? Ela vai. Não adianta você, sabe, as pessoas, a gente, quantas vezes você não viu a, a pessoa faz, né, pega o rio, muda o curso do rio, aí dá uma baita de uma chuva, e o que acontece? O rio volta para o seu curso natural. É a natureza assumindo o controle de novo. Então, assim, não acredito que seja possível, mas é possível você gerenciar, né? A gente gerencia isso de várias formas, que tem ferramenta para tudo isso, né? Mas o que que é a ansiedade? Enfim, o que que é essa ansiedade, né? A ansiedade, assim, basicamente, é quando você começa a projetar a sua mente para o futuro, certo? E começa a criar uma série de possibilidades que venham a acontecer, né? Aí você fica pensando, pô, e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se o preço for para cima? E se o preço for para baixo? E se o preço lateralizar? Aí você fica criando esse monte de possibilidades e você acaba se desconectando do presente, né? Acaba se desconectando da realidade dali do que está acontecendo, você começa a ignorar a parte técnica, né? A parte racional da coisa, né? Que no mercado a gente sabe, né? Que é parte
fundamental essa parte técnica, né? E não só no mercado, mas na vida mesmo, tá? A gente começa a fazer essas coisas, começa a desconectar, começa a criar, de repente, expectativa que não deveria, e aí você começa a fazer coisas que você não deveria fazer, começa a agir por impulso, né? E aí, agindo por impulso, você se deixa dominar pelas emoções, e aí sempre acontece alguma coisa errada, tá? E assim, eu vou te dizer o que você precisa para acabar com essa ansiedade, tá? Para diminuir essa ansiedade, para acabar com ela no seu dia a dia dentro do mercado. Mas eu não vou mentir para você não, tá? Que olha, é difícil, é bem difícil, é simples, tá? É uma coisa simples de fazer, mas não é porque é simples que é fácil. Muito pelo contrário, é muito difícil. E vou te dizer, sozinho é muito mais complicado, certo? É, E você sabe que sozinho é mais complicado, mas a profissão que a gente escolheu, a gente sabe que a gente acaba indo para esse lado, a gente acaba sendo um pouco mais solitário, né? Então, assim, a coisa mais importante que você precisa ter para você fazer uma gestão melhor aí das suas emoções e da ansiedade, para você acabar com essa ansiedade, é você ter uma clareza, uma exata clareza das possibilidades que o seu operacional tem, certo? Aqui vai entrar o famoso tempo de tela, tá? Aqui vai entrar o famoso conhecer o seu operacional. Só que é o seguinte, não adianta eu ser superficial com você aqui. Eu quero te entregar um conteúdo com mais profundidade, né? Para você dominar essa gazela louca que está aí dentro da sua cabeça, certo? Para você conseguir de fato entender o que você precisa fazer para acabar com essa ansiedade. Então vamos lá. O que você precisa fazer, né, para ter essa clareza, para sabe, para conseguir de fato fazer o que precisa ser feito para ir acabar com essa ansiedade? A primeira coisa que você precisa saber é o óbvio, né? Que o que todo iniciante deveria aprender a fazer. Então faz o seguinte, pega um papel e caneta para você anotar aí. Pega o papel e caneta. Pega o papel e caneta e anota. Você precisa responder essas perguntas que eu vou te falar. Quando você responder essas perguntas de forma clara, de forma técnica, de forma precisa, você vai ver que a ansiedade vai milagrosamente começar a sair. Certo? Então pega papel e caneta e anota. A primeira pergunta que você precisa responder de forma clara e técnica é: para onde o preço está indo? E por que o preço está indo para essa direção? Você precisa saber essa resposta, você precisa saber responder isso. Segunda pergunta: até onde o preço pode ir e por que ele pode ir até este lugar? Certo? Terceira pergunta: onde eu devo iniciar a operação? E por que eu devo iniciar essa operação se ela chegar nessa região, nessa área? 4. Onde eu devo parar essa região, essa operação, caso eu entre nessa operação e por que eu devo parar aí, certo? Quinta pergunta: até onde eu posso levar, eu posso conduzir essa operação e por que eu devo conduzir a operação desta forma? Você precisa saber responder isso. Sexta pergunta, e a mais importante de todas. Essa é a pergunta mais importante de todas, porque essa aqui, ela invalida ou valida todas as outras, tá? O meu GR, o meu gerenciamento de risco, ele permite que eu entre nessa operação? Por que ele permite que eu entre nessa operação? Bom, se você responder essas 6 perguntas, você vai ter na sua mão uma espécie de manual, certo? Uma espécie de manual do seu operacional. E com esse manual das suas mãos, o que você precisa fazer é simplesmente alinhar suas expectativas, certo? Com a capacidade de geração de resultado que o seu operacional pode te dar, tá? Aí, quando você fizer isso, você sabe o que você vai esperar dele, né? Sabe aquela história de que a galinha bota ovo, ela não dá leite? É exatamente isso. Cara, se você sabe que o seu operacional é uma galinha e ela bota ovo, não espere que o seu operacional seja uma vaca e dê leite. Entendeu? Não faça isso. É exatamente isso que você tem que fazer. Então, quando você alinhar essa sua expectativa, você vai ver que você vai começar a pensar de forma mais racional.
você vai começar a tomar suas decisões de forma mais racional. E aí você vai trazer isso, vai te trazer para o presente aos poucos, você vai ganhando mais confiança no seu operacional e vai desenvolvendo as suas habilidades como trader, né? Só que aqui é o seguinte, cara, aqui entra uma parte chata que você também vai precisar saber e fazer, tá? A parte chata é que, cara, você sabe que todo trader é mais solitário, tá? É uma profissão mais solitária, não tem jeito, tá? É você, Deus ali e o mercado, tá? Não tem muito o que fazer, tá? E fazer essa parte que vem agora, que você vai precisar fazer também, que é a parte de levantar dados, tá? É a parte mais maçante, é a parte mais chata que tem de fazer, sabe? E putz, como é chato. Cara, eu vou confessar pra você, eu detesto fazer essa parte. Eu detesto. Só que é o seguinte, é isso aí que faz desenvolver as habilidades, tá? E, pô, não adianta, tá? Não adianta você começar a fazer isso de uma forma automática. Levantar os seus dados, tá? É com isso de forma automática, tá? Porque, assim, sem essa parte de análise do seu operacional, você não sabe se o seu operacional é ou não melhor para você, entendeu? Você não tem certeza, não dá para saber, tá? Então você precisa entender como que o seu operacional age em diferentes ciclos de mercado e como você se adapta com esse seu operacional nesses diferentes ciclos. E mais uma vez, não adianta você usar nada no automático. Você vai ter que fazer na mão mesmo, tá? Não tem jeito. Porque se você faz um backtest por exemplo, de uma forma automática, esse operacional gera tantos resultados assim, 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 assado. Você não adquiriu, você não adquiriu essa habilidade. Tudo bem, você testou e tem você agora sabe que ele dá resultado, mas você não sabe como que ele age de fato. Você não entendeu como que ele balança ali no dia a dia, entendeu? Você não sabe o que ele faz, certo? Então aqui não adianta atalho, tá? Não adianta, não tem como, tá? É como se, cara, é assim, sabe, assim, se você for andar de cavalo com o Marçal, não significa que você vai conseguir dar ré no cavalo igual o Marçal, entendeu? Não tem jeito, cara. Você vai ter que, cara, passar pelo processo, entendeu? A lagarta não sai voando do nada, entendeu? Ela precisa virar uma borboleta para ela primeiro, aí ela vira a borboleta, ela precisa passar pelo processo, aí ela vai ganhar as asas, ela vai virar a borboleta e vai sair, entendeu? É por isso que eu digo, cara, não tem jeito, cara. Você pode ter feito vários cursos, e curso com gente boa de mercado, não com esses picaretas. Você pode ter feito um monte de curso bom, cara. Se o seu emocional tá desregulado, cara, não adianta. Se você não conseguiu ainda entender o mercado, se você não conseguiu entender se o seu operacional, que esse que você está usando, é bom ou não, e se funciona ou não para você, cara, não adianta. Você não vai começar a ter resultado, porque o seu emocional vai te tirar do jogo todas as vezes, tá? Eu já fiz alguns cursos. Tá, eu já fiz alguns cursos. E, assim, a base que eu fiz do mercado, assim, eu aprendi com o Ogro. Não sei se você, com quem você aprendeu, mas eu aprendi com o Ogro, tá? Então, assim, a maior base que eu fiz, de longe, assim, economia, parte de operacional, assim, tudo assim, toda a base de indicadores, cara, aprendi com o Ogro, entendeu? Só que é o seguinte, cara, mesmo o operacional dele sendo muito bom, o gerenciamento dele funcional, o operacional dele é óbvio que ele funciona, que está tantos anos aí funcionando, tanta gente tem resultado, só que é o seguinte, cara, eu não me adaptei, eu não consegui me adaptar naquele operacional, entendeu? Daquele jeito, daquela forma, com aquele gerenciamento de risco. Para mim não deu certo. E não é que não funciona, é que simplesmente o meu operacional, o meu emocional, eu não conseguia gerenciar muito bem com aquele tipo de operação, com aquela forma de operar. E talvez você esteja passando por isso. Mas você está passando por isso porque você não tem dados para analisar. E como é que você vai saber o que você precisa mudar se você não consegue fazer essa gestão das suas emoções? Entendeu? Então, é, você precisa fazer essa gestão das emoções. E uma dessas dificuldades que eu tive, tá? É, assim, para começar de fato a entender, para começar a ter resultado, né?
foi essa coisa de ser sozinho, cara. É muito difícil ser sozinho. É complicado pra caramba, cara. É muito complicado. E, pô, vamos falar a verdade, né? Pô, se tem alguém te apoiando, é muito mais fácil, muito mais leve. A maior parte das vezes a sua família também não te apoia, então é complicado. Foi por isso que eu decidi, sabe, criar alguns protocolos, né? Que dentro do GT, né? Que é o meu treinamento de gestão emocional para trader, né? Então, assim, tem protocolo para te ajudar a desenvolver a parte do medo, para te ajudar a desenvolver a parte da ansiedade. Então, assim, tem alguns protocolos que vão te ajudar. E o detalhe, cara, é um lugar aonde assim tá todo mundo no mesmo barco, entendeu? Que a ideia foi também construir um grupo de apoio, entendeu? Um grupo de traders que estão no mesmo barco, que estão com os mesmos objetivos, certo? E quer, de fato, desenvolver essa parte emocional para começar a ter resultado na parte técnica. Enquanto você não resolver a parte técnica, a parte emocional, você não vai conseguir, né, resolver a parte técnica. É uma coisa incrível, cara. É uma coisa incrível. Então, assim, se você acha que você precisa desse apoio, você precisa, né, desenvolver essa parte emocional, clica no link aqui embaixo, preenche lá a ficha que eu vou entrar em contato com você para entender se você realmente está apto para entrar ou não, tá? E pô, se fez sentido tudo isso aqui que eu falei para você, compartilha. Sabe aquele grupo que você tem? Na verdade, você tem mais de um grupo de trade aí que eu sei, né? Então, pega esse vídeo, pega o link desse vídeo e compartilha no grupo. Eu acho que tenho certeza absoluta que vai ajudar outras pessoas. Então, vai lá, compartilha esse link desse vídeo com outras pessoas e ó, não se esquece de se inscrever no canal, beleza? Um abraço aí, bonitão, e até o próximo vídeo.